Então, para ter Estado, por exemplo, para existir um Estado, precisa ter respeito. Estado que eu estou falando, né? Para ter um lugar de convívio, um lugar que é cultural, as pessoas se reconhecem na cultura, as pessoas se reconhecem no território, e aí para manter esse território funcionando, precisa ter lei, sabe? É obrigado a ter lei. Esse território precisa ter um corpo de lei que faça funcionar o sistema. E aí eu descobri que o que mais aproxima essas coisas, ele só pode ter essas leis para ele só pode funcionar através dessas leis, só dá para ter essas leis através do direito. Então, por exemplo, a profissão que mais se aproxima por exemplo, do sistema dessas leis aí é o direito, lógico, né? Então, sem o direito, não tem como se medir justiça. Como é que você, num lugar fechado, ou que eles chamam de Estado, né? Por exemplo, no espaço territorial. Então, você tem um Estado ou gente da mesma cultura vivendo no mesmo lugar e compartilhando da economia, precisa ter alguém para julgar essas pessoas e o que é certo e o que é errado, porque as pessoas geralmente elas tendem a criar confusão na vida em comum, sabe? Então precisa ter. O direito é bonito, cara. Eu, assim, tô gravando pra você, tá, Juliana? O direito é bonito, o direito, sabe? Porque justamente por isso, porque ele promove o bem entre as pessoas, mas infelizmente, com uma coerção, né? Ou seja, um corpo de leis que fazem o Estado forçar para que aquela pessoa haja de tal maneira que não prejudique ninguém. Então, esse é o primeiro ponto. O que tem acontecido? Não adianta a pessoa falar assim, não gosto de política, não sei o quê, isso não interfere. Como assim? Ela está em tudo, sabe? Inclusive na questão de justiça, a questão de justiça de convivência entre as pessoas. E aí quando eu começo a ver pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu me inspiro, que eu tenho estima, que mudaram minha forma de ver o mundo, mudaram minha forma de me enxergar como pessoa. Mudaram tanta coisa assim na minha vida, o linguajar, o, a forma de crescer como pessoa, de valorizar a mim mesmo e tal, ser preso de forma injusta. Eu não estou falando de. Até agora nem estou falando com você, tá, Juliana? Não estou falando de Bolsonaro e Lula, não, eles estão distantes disso daí. Estou falando de o que é justo, o que é injusto e do direito que as pessoas têm que ter de serem julgadas justamente, sabe? Quando você vê isso tudo caindo, desmoronando, e nunca existiu na história, nunca vi, pesquisar mais sobre isso, nunca existiu na história do mundo um levante da. Aí você vai ter os três poderes, né? Aí esse poder, por que a gente nunca ouviu falar muito do direito, por exemplo? Porque nunca esse poder, sempre o poder que apareceu foi o executivo, né? Desde a história do mundo, assim, na sua forma de monarquia, ou de república, ou qualquer outro sistema, sabe? Só que pela primeira vez aqui no Brasil ele se levanta, não o executivo, mas o judiciário, e eles dois começam a trabalhar junto contra o legislativo, sabe? Que é o que restou, digamos, para a direita, no caso aqui, só sobrou o legislativo. Lógico, ele cria as leis e tal, ele tem um poder muito forte, talvez um dos mais fortes, o mais forte talvez, porque ele, como é muita gente, ele acaba sendo mais democrático, sabe? Então imagina, o rosto do país é o executivo. Então assim, mas geralmente na história ele já foi tirando muitas vezes, por isso que os reis antigamente eles mandavam em tudo. A lei era ele, sabe? Tudo era o rei que decidia. E aí, por isso que o Montesquieu, talvez um dos filósofos mais foda da política e pouco lembrado, ele falou, pô, se o rei é foda,
vamos ter que derrubar esse rei, vamos ter que criar um sistema de divisão de poder para que ele seja menos autoritário. Aí surgem os três poderes, assim. Só que um poder, esses três poderes, dois poderes não podem se juntar para destruir um terceiro poder para, através dessa destruição, perseguir e condenar pessoas. Não, isso é uma covardia. E isso está acontecendo no Brasil, assim. Eles descobriram a chave do sucesso. Descobriram que se tivessem dois poderes trabalhando junto, o terceiro seria neutralizado, sabe? E é isso que estão fazendo, a esquerda está fazendo isso, estão prendendo um montão de gente interessante que pelo menos mereceria um julgamento justo, colocando na cadeia de imediato, sabe? Assim, invertendo tudo. E o cara que é juiz, assim, que deveria ouvir outros, o próprio juiz está dando, está ele julgando, está ele condenando, etc. Isso também nunca aconteceu na história da advocacia. Aí vem a pessoa falar que não, mas tem nada a ver, a gente tem relação e tem nada a ver com política, tem a ver sim. Outra coisa, só para fechar e também ficar alto o grande negócio, a Roxane, que a gente tinha uma relação de namoro, né, entre aspas, né? A Roxane, nunca vi na história de namorados assim, pessoas que seguissem caminhos tão distintos assim, tipo, por exemplo, você, você optou a nossa relação. Você falou, eu sou de religião tal e você tal. Eu deixei pra lá, relevei. Eu não quero estudar, vou continuar levando a minha vida do jeito que tá. Eu relevei. Agora eu vou ter que relevar também a questão política e meio espaço, sabe? Eu não mereço nada, não. Em toda a minha vida as mulheres sempre pintaram e bordaram, assim. Eu tive sempre submissão, assim, nós vamos namorar, mas sob as minhas condições, sabe? Então, por exemplo, você ditou duas leis aí, uma de religião e outra de objetivo de vida que eu respeitei. Aí agora, essa questão política, eu vou ter que ceder também. Estou cedendo três coisas, três, digamos, situações de vida e você não pode ceder nada. A pessoa do outro lado não pode ceder nada. As mulheres não podem ceder nada. É isso daí mesmo. Homem existe para ser capacho em todos os níveis. E sobre isso que eu quero dizer, sabe? Isso que, assim, então, eu cedi duas vezes. Se a pessoa não está disposta a ceder também, então quer dizer que não há comunicação, não tem como ter comunicação entre essas duas pessoas, sabe? E um lado só ganha e o outro lado só perde. É sobre isso que eu estou falando. Aí quando eu vou falar mais uma vez sobre isso, você se cala. Primeiro ficou calada esse tempo todo para fazer joguinho, né? Não vou dar o braço a torcer, é ele que me ligue. Aí depois liga e fica num papinho como se eu fosse tonto, assim, como se eu não percebesse que é mais um joguinho também, sabe? Fica sumido um tempão, depois aparece falando sobre assunto que não tem nada a ver, como se a gente tivesse deixado de se falar na noite passada, sabe? Depois eu torno a falar assim, eu preciso que você se posicione para me saber. Volta de novo a silenciar e assumir, sabe? Então, o que é? E depois não se manifesta, fica com medo de se posicionar ou a favor ou contra. Então, assim, se você não falar comigo, não adianta, não vou falar também não, porque mais uma vez eu estou falando. Eu cedi duas vezes, sabe? E você não quer ceder nenhuma. Então, quer dizer, esse tipo de relação assim, não, pra mim não serve, sabe? Pra mim não serve. Agora, se você falasse assim, pô, supor que política, se fosse ao contrário também, sabe? Pronto, se você não quisesse fazer nada, beleza, e, e na política fosse tal coisa, e na religião cedesse. Acho que não existe relacionamento sem que haja, digamos assim, aceitação de uma das partes, não. Agora, pela terceira vez você quer que eu aceite um negócio que você que impacta na relação,
Mas se você não aceita que tenha, que eu peça uma definição da sua parte, mas ao mesmo tempo você não quer mudar em sentido algum, né? Ou seja, você quer ganhar sempre. É um jogo desequilibrado, onde só você ganha. Assim, você pode ter a religião que você quiser, você pode fazer o que você quiser da sua vida, e você pode votar em quem você quiser, foda-se pra mim, sabe? Então, assim, sem ceder nada. Eu cedendo todas essas. A gente pensa diferente em todos os tipos de assunto. Se o assunto for espiritual, a gente pensa diferente. Eu cedi. Ah, então tá beleza. Você gosta de tal coisa, eu gosto de outra. Beleza, a gente toca nesse assunto não. Não precisa ter influência nenhuma um com o outro. Eu quero mudar, você não quer mudar, a gente não toca nesse assunto. Toda vez que eu fui tocar nesse assunto, você acha que eu estou querendo te ofender, etc. E tal. Toca nesse assunto. Aí vai da política, também não quer tocar e ao mesmo tempo vota para o outro lado. Aí você quer que eu ceda mais uma vez, que é a terceira vez, sem você ter cedido em nada. Você nunca cedeu nada. A maioria das mulheres que eu conheci nunca cederam nada, nunca querem perder, sabe? E acham também que o fato de elas serem mulheres basta, sabe? Tipo assim, ele é um coitado, ele é um homem, ele precisa de uma mulher, ou seja, ele precisa de alguém para trocar a relação sexual. E por isso ele é mais carente, por isso eu não cedo em nada e só ele tem que ceder, só o homem tem que ceder. Isso que eu acho absurdo, sabe? Desculpa o áudio grande aí, mas é isso que eu acho.